Hoje vocês estão vendo que é um culto especial, né? Tá tudo fora do script. A começar que o culto começou às 6 da manhã. Tivemos um culto abençoado. O culto da ressurreição para mim é um dos mais importantes. Porque o salmista assim: em teu nome hastearei bandeiras de vitória. E ao nome de Jesus, querido, nós temos que hastear bandeira de vitória. No Salmo número 118, que é o salmo que está no centro da Bíblia. A sua Bíblia, ela tem vários capítulos, mas antes do Salmo 118 tem 594, depois do Salmo 118 tem 594. E se você pegar o Salmo 118 e for no meio dele, que é o versículo 14, vamos lá ver o que o versículo 14 do Salmo 118 diz. Salmo de número 118 diz o seguinte: vocês podem se assentar, depois vocês voltam, amém? Não deixe de voltar. O Senhor é a minha força e o meu cântico, porque Ele porque Ele me salvou, amém? O centro da palavra é a salvação por intermédio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele é o centro da nossa salvação. E hoje nós estamos aqui celebrando a vida. Nós não celebramos a morte, nós celebramos a vida. Porque Jesus morreu por nós na cruz do Calvário. Paulo, na sua carta aos Romanos, diz que por um homem entrou o pecado, mas por um homem entrou a vida. Por um homem entrou a morte, que foi Adão, que pecou, e pelo seu pecado todos morremos. Mas Cristo veio e morreu e ressuscitou para que tenhamos vida e a tenhamos em abundância. Sabe, as nossas vidas são cheias de símbolos. Eu acho que você não percebe quando você entra na igreja cristã Manancial de Vida, você passa por alguns símbolos que você talvez nem perceba. Quando você entra pela porta, você passa debaixo da cruz. Depois você olha lá de trás, você vai ver que há uma cruz estilizada bem na frente da igreja. Uma cruz vazia, viu, gente? Eu vou falar também a respeito da cruz vazada, da cruz vazia. E aí você entra e fica debaixo do ixus, que é o símbolo do cristianismo. Se você perceber, é um peixe aqui em cima da gente. É o ixus, que é Jesus Christus Filii Deus Soterium. Jesus Cristo, o Filho do Deus Salvador. Amém? Jesus é o Filho do Deus Salvador. Ele nos salvou. O centro da palavra diz que o Senhor é a minha força e o meu cântico, porque Ele me salvou. E aí, no versículo 24 diz assim: este é o dia que o Senhor fez. E essa palavra dia, ela é questionada porque no hebraico é Yom. Yom pode ser dia literal, de 12 horas, porque para o hebraico, para o judeu, o dia tem 12 horas, começa às 6 da manhã, vai até às 6 da tarde. Depois começa a noite. Mas na verdade é uma coisa interessante, se você ler Gênesis 1:1, diz que é tarde e manhã, o primeiro dia. Então é por isso que o dia para o judeu começa no final da tarde. Tarde e manhã, o primeiro dia. Tarde e manhã, o segundo dia.
tarde e manhã o terceiro dia, até o sexto dia, quando fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Na frente tem um pé de murteira, tanto na porta de entrada quanto na porta do fundo. Se você passar, há um pé de murteira. A murta, ela é símbolo bíblico de bênção, de prosperidade. Entendeu? Assim, no lugar da murta verá o espinheiro, falando, vai tirar a bênção e vai vir a maldição. O espinheiro é maldição. Mas, então quando você entra, pastor, o que isso significa? Porque a nossa vida é cercada de simbolismos. E esse simbolismo tem peso sobre nós. Se você crê, você vai ver milagres acontecerem. Você vai ver coisas grandiosas. E aí, eu quero falar hoje a respeito da cruz vazada. A cruz, ela é um símbolo bíblico de morte e de maldição. É um símbolo que está lá em Deuteronômio, no capítulo 21. Maldito aquele que for pregado no madeiro. Gálatas 3,13 diz isso. Na verdade, Paulo falando aos Gálatas, trazendo ao fundamento bíblico de porque é um símbolo de maldição. Maldito todo homem que for pregado no madeiro. Mas Cristo não está. Nós não temos um crucifixo. Nosso Cristo não está na cruz. Amém? Amém, queridos? O nosso Cristo, Ele ressuscitou. E cristão autêntico e verdadeiro não tem um crucifixo. Tem que ter um Cristo fixo no coração. Gostaram do trocadilho? Amém? Tem gente que tem um crucifixo, né? Um Cristo crucificado, morto. Mas se você é um cristão autêntico e verdadeiro, você não tem um crucifixo. Você tem um Cristo fixo. Tem que ter um Cristo fixo no seu coração. Amém? Mas a cruz vazada, ela tem um significado. Ela não simboliza a morte, ela simboliza a ressurreição. Aqui nós temos uma cruz vazada, estilizada. Isso que você vai ganhar de lembrança desse dia, amém? Quando nós sentarmos à mesa, você vai ver que você está com a sua lembrancinha da nossa. É a cruz vazada, ela está vazia. Ela não simboliza, não há ninguém. Ela está vazia. É a cruz vazia. É o símbolo da ressurreição. É o símbolo da vitória sobre a morte. Amém? É o símbolo da vitória sobre as maldições. Se maldito aquele que foi crucificado, mas a cruz está vazia. Ele não está lá mais, amém? Olha lá, Lucas 24:6, o anjo fala assim, a quem buscais? Buscais a quem? Entre os mortos. Não está aqui, ele ressuscitou, aleluia! Ele está vivo. Diferente do crucifixo, que foca a morte, que foca o sofrimento, que foca o semblante caído. Tem um cântico, assim, mesmo que eu leia a história de Cristo, eu fico a pensar com grande emoção.
no privilégio que muitos tiveram de ver o seu rosto e sentir sua mão. Eu também queria ter esta alegria de tê-lo bem perto, bem juntinho a mim. Olhar nos seus olhos, serenos e meigos, assim eu queria ser feliz assim. Eu quisera saber como era o seu rosto, embora eu sinta que era muito lindo. Inspirava fé e também confiança, e dava a todos um gozo infindo. Não creio num Cristo vencido, cheio de amarguras, semblante de dor. Eu creio num Cristo de rosto alegre, eu creio num Cristo que é vencedor. O Cristo crucificado dos crucifixos é um Cristo derrotado, é um Cristo sofredor. Lógico, Ele levou sobre si as nossas dores e os nossos sofrimentos, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Mas Ele já levou, Ele não está levando, Ele já levou uma vez para sempre, amém? Amém, igreja? A cruz vazada simboliza a vitória e a ressurreição. Ela simboliza a nossa vitória. Glória a Deus, conquistada por Jesus. Ele se fez maldição por mim, por você. Ele se fez maldito. Sabe, a angústia que Jesus passou no Getsemane, a maior angústia, as pessoas falam assim, que ele ficou tão angustiado que transpirou sangue. Segundo os entendidos, tal era a angústia que houve um derrame capilar, né? Ele suou sangue. Sabe o que angustiou Jesus? Não é porque ele ia morrer, não. Ele sabia, desde que ele veio e se fez carne, ele já sabia, porque o plano do Pai de salvação incluía que ele teria que ir à morte, e uma morte de cruz. Então, o que você imagina? O que levou Jesus a tão angustiar? Porque ele falou assim: estou angustiado até a morte. A minha alma está angustiada. Sabe o que angustiou Jesus de tal monta? E eu estou falando palavras dele. Ele falou assim: eu estou com a alma angustiada até a morte. Ah, porque ia morrer? Não, porque ele sabia que ele ia ressuscitar, porque ele disse aos discípulos: é necessário que o Filho do Homem seja entregue na mão dos pecadores, padeça, morra, seja sepultado e ao terceiro dia ressuscite. Porque uma coisa, ele não foi ressuscitado, ele ressuscitou. Há uma diferença, viu, gente? Você ser ressuscitado há uma ação externa. Alguém te ressuscitou. Ressuscitar como Jesus ressuscitou. Ele realmente, ele deu a sua vida, ele mesmo assim: eu dou a minha vida e a tomo de volta, amém? Ele deu a sua vida por você, amém? Você é grato por isso? Você tem celebrado isso? Como no Salmo 118 diz assim: este é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Esse é o tempo de salvação, meu irmão, amém? Que o Senhor, Deus, providenciou através de Cristo Jesus. É um momento de alegria. Eu falo que nós comemoramos aniversário, né? Quem comemora aniversário aqui? Você comemora? Quem comemora o dia da sua salvação? Quando você foi salvo,
quando você foi alcançado por Jesus, quando você recebeu nova vida, nasceu de novo, amém? Não vou pedir para você levantar a mão, não. Mas tínhamos que celebrar. Inclusive, hoje é aniversário do pastor Kleber, viu, gente? Está fazendo 60 anos. Final do culto, dá um abraço nele. E também a irmã Abadia fez aniversário essa semana. Depois abrace ela também. Não vou falar qual é a idade não, porque de mulher não fala a idade. Foi 15, irmã? 15, né? Ou é 14? Não sei. Ah! Glória a Deus. Então, querido, temos que celebrar. E a cruz vazia é o símbolo da nossa salvação, da obra redentora do Senhor Jesus. Ela é muito usada nas igrejas reformadas, nas igrejas cristãs evangélicas. É um símbolo, era símbolo de morte, símbolo de maldição. O cristianismo o tornou símbolo de Cristo Jesus, mas não crucificado. Ele passou por ela, amém? Ele passou por ela, mas não está mais nela, amém? Ele está vivo. E representa o acesso que temos a Deus. Pela cruz de Cristo, o véu se rasgou. Quando Jesus entregou o seu espírito, quando ele clamou, eu falei, o que angustiou a Jesus, né? Pastor, o senhor não completou. O que angustiou a Jesus foi a separação dele com o Pai. O momento que todos os nossos pecados veio sobre ele. Ele perdeu a conexão com o Pai. E aí que ele falou, Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Aquilo é que estava angustiando. Tanto é que Jesus falou assim, Pai, se possível for, passa de mim este cálice. É um pedido. E uma coisa que a gente aprende, você pode pedir tudo para Deus. Mas nem tudo Deus vai dar para você. Tem coisas que Ele determinou que você tem que passar, viu, gente? Deus determinou que Jesus tinha que passar pela cruz. O Pai determinou. Mas isso não impediu Jesus de pedir. Jesus não queria que a sua comunhão com o Pai fosse rompida. Ele não queria nem aquele momentinho, que na verdade foi um período grande na eternidade. Rompeu, mas no momento que ele entregou a sua alma, Pai, a ti entrego o meu espírito. Tremeu a terra. O véu da separação do templo rasgou de alto a baixo, simbolizando que o ato veio dos céus, amém? Poderia alguém rasgar de baixo para cima, mas quem rompeu a separação foi o próprio Deus, amém? E o acesso a Ele está aberto para todo aquele que crê em Cristo Jesus. Você crê em Cristo? Ele é o seu Senhor? Ele é o seu Rei? Amém? A cruz vazia é o símbolo da nossa identidade cristã. Cristo está vivo, amém? Cristo Jesus está vivo e
reinando. Aleluia! Para muitos ele está morto. Tem até uma teologia, a teologia da morte de Deus, que afirma isso. Deus morreu. Não é que ele morreu, né? Na teologia lá, ele não se importa mais. Não, Deus se importa. Tanto se importa que mandou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida e vida abundante eternamente. Amém? Para isso que Cristo veio. A cruz é a nossa identidade. Identifica a fé cristã sem focar na agonia. O crucifixo foca na agonia. A cruz vazada é a nossa identidade. E algumas pessoas perguntam, é pecado usar crucifixo? Não, não é pecado. Crucifixo eu não usaria. Não é pecado. Mas o meu Cristo não está crucificado. Ele está vivo. Amém? Está comigo. Está bem aqui. Está no meu coração. Eu tenho um Cristo fixo em mim. Como diz Paulo, Cristo em mim, a esperança da glória. Cristo Jesus na minha vida é a esperança da glória. Amém, queridos? A cruz vazia. Ele não está aqui. Ressuscitou. Ele ressuscitou. Vira para o meu irmão e fala assim, Jesus ressuscitou, amém? Vira para ele e fala assim, Ele está vivo, amém? Agora pergunta para ele, você tem um Cristo fixo em você? O que ele respondeu? Eu tenho um Cristo fixo. E não tenho vergonha de falar. Você tem vergonha de falar? Eu não sou agente secreto de Deus. Por onde eu passo, eu faço questão de me identificar. Eu sou cristão, eu sou salvo, eu sou de Cristo. Amém? Não tenha vergonha da cruz de Cristo. E nem se envergonhe dela. Muitas vezes nós, com os nossos atos, envergonhamos a cruz de Cristo. Porque hoje é símbolo do cristianismo. Algumas igrejas colocaram uma cruz. Eu não fui lá na Coreia, mas quem foi, diz que é até bonito à noite olha assim, várias cruzes acesas, porque é o símbolo de igrejas cristãs, amém? No meio de um povo idólatra, religião orientais, ali em Seul, na Coreia do Sul, há o símbolo, a cruz simboliza a presença de uma igreja, amém? Como eu falei, quando você entra na nossa igreja, você passa debaixo da cruz. E entra, mas só passa, viu gente? Não fica na cruz não. Você passa pela cruz e entra debaixo da proteção do Filho do Deus Salvador. Aleluia! Amém? Glória a Deus. E hoje nós vamos ter uma ceia especial. Eu quero te convidar a levantar daqui e ocupar o seu lugar à mesa. Eu quero dizer uma coisa para você, presta atenção. Se senta à mesa os filhos.
se senta à mesa aqueles que são filhos. Jesus falou isso àquela mulher Ciro-fenícia. Esperar que vocês se assentem. Eu vou falar. Aí, quando começar, eles se servir, vocês cantam. Eu só gostaria, essas duas primeiras cadeiras assim reservadas para Arol e para o Lucas, porque eles vão cantar aí. Aí depois eles tentam. Muito obrigado pela compreensão. Só duas para eles aqui, ó. Não precisa mais e duas. Não, só lá. Muito bem. Pastor Rebe, faz um favor. Se está aí. Alguém chama todo o pessoal que está lá embaixo. Eram todos sentados. Tem cadeira para todo mundo. Se não tiver, a gente Providencia. É da mesa, tá aí, ó. É da mesa. E bem aqui, ó. Hoje é um culto dinâmico, né? Eu gostaria que o Reber e o Daniel e o pastor Energy ajeitasse tudo aí direitinho e já sentasse à mesa também. As duas pessoas que não estão liberadas para sentar por enquanto é a Arol e o Lucas. Por enquanto. Ela está sentada. Não, à mesa. Só esperar o pessoal subir. Mas eu queria dar uma explicação rápida sobre a mesa. A importância dessa mesa. Para que você entenda, tá? Então, só estou esperando a turma subir. Assim que subir, é bom que vocês tenham esse momento aí de comunhão. Porque quem me conhece sabe que quando eu estou falando, eu não gosto de conversa, né? E é muito importante. E nós vamos fazer nessa manhã. Amém? Já estão terminando lá? Glória a Deus. Muito bem, turminha, vocês trouxeram, já vão sentando na mesa. Tem duas últimas mesas aí, vão revezando a jarra, porque eu só tenho 10 jarras, tá? Então, é isso. Amém? Glória a Deus, aleluia. Amém? Vão sentando, por favor. Todos sentando. Depois vocês tiram as fotos. Está filmando já, né? As mesas. Depois vocês pegam a filmagem. Tá bom, gente? Amém? Subiu todo mundo? Tá. Então vamos começar. Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, eu quero falar para vocês nessa manhã, a mesa é o ar que transforma nossas vidas. E quando Jesus convidou os discípulos para sentar à mesa, por favor, irmãos, sentem rapidamente. Quando Jesus convidou os seus discípulos para sentar à mesa, não era simplesmente só por sentar. Ele poderia ter escolhido outro cenário para se reunir com os discípulos, não poderia? E vocês acham? Né? Eles várias vezes se reuniam em vários lugares com os discípulos. Mas naquele dia não.
E hoje eu quero dizer, e nós não estamos apenas diante de uma mesa, mas estamos diante de um convite que Jesus fez nessa manhã. Amém. Para mim e você sentar essa mesa. Amém? Porque ele está sentado na cabeceira, vocês viram, e não tem cadeira na cabeceira? Porque ele está na cabeceira. Por isso que não botamos cadeira na cabeceira. Ele está na cabeceira. E ele esperou por você e por mim nessa manhã. Amém, porque aleluia. ele te fez um convite. E esse convite não começou hoje, esse convite começou há 2000 anos atrás. Quando ele convidou os seus discípulos para estar à mesa. E quando Jesus ele se assentou com os seus discípulos, era a última ceia. E ele sabia que era. Mas também foi o início de uma nova aliança. Ali ele fez uma aliança e perpetua até hoje. E essa aliança, hoje estamos aqui. Amém. Nesse dia, para celebrar essa aliança, ele fez comigo e com você. Amém? E esse convite, essa aliança, essa mesa que está posta, e a mesa que estava posta há mais de 2000 anos, ela arrecava muito mais alimento. Não é só esse alimento, mas ela arrecava amor, redenção, entrega. Jesus se entregou para nos trazer vida, para nos dar vida. Foi essa entrega que ele fez naquele dia. Ele sabia, ele já sabia. Oh, aleluia. Oh, quantos estão sentindo a presença do Senhor nesse local? Amém, aleluia, glória a Deus. O Senhor está aí nessa manhã. É verdade. Oh, aleluia. Ele trouxe cada um de vocês, sabia? Ele trouxe a mim e trouxe você. É verdade. Essa manhã ele tem algo para nós. Querido, a mesa é lugar de relacionamento. Jesus, como eu falei, Jesus poderia ter escolhido outro lugar, mas ele escolheu a mesa como se é para fazer isso. Porque mesa traz proximidade. Olha como vocês estão próximos uns aos outros. Quase se esbarrando, né? Não estão? Intimidade. A mesa gera intimidade. A mesa, ela gera comunhão. Agora eu quero te falar, naquela mesa, quando Jesus sentou, tinha homens comuns, homens com falha, homens com medo e homens com dúvida. E nem eu e você. Nós temos medo, não temos? Nós somos falhos, não somos diferentes. Ele não chama para a mesa só eles estão perfeitos. Não, ele chamou para ela a mesa homens falhos, com medos, com dúvidas, mas ele chamou para perto. E hoje Jesus está chamando eu e você para perto. Porque ele tem um propósito conosco. Amém. A mesa é lugar de aliança. Quando ele tomou o pão e o cálice, ele declarou para nós ao eterno: este é o meu corpo e este é o meu sangue. Vocês entendem o sentido disso? Gabriel, você entende o sentido disso, Gabriel? Você entende? Quando Jesus falou, este é o meu corpo e este é o meu sangue, você entende? Depois eu vou fazer uma sabatina com você. Senão você vai voltar para o departamento infantil. Ali, ele estabeleceu uma nova aliança. Uma aliança que a perpetua até hoje. E uma aliança ele estabeleceu comigo e com você. Vocês entendem isso? Vocês conseguem entender essa aliança? Amém? Mas não foi baseada em regra, gente.
mas foi baseada na graça. E essa graça se renova a cada manhã nas nossas vidas, queridos. Porque nós não somos dignos de estar sentados à mesa com Jesus. Mas a graça dele se renova a cada manhã nas nossas vidas. Quando Jesus sentou à mesa, sabe, encontrou naquela mesa perdão. A UPA encontrou graça. E o homem encontrou Deus. A mesa é lugar de graça. Naquela mesma mesa estava sentado Judas. E Jesus o serviu. Queridos, essa palavra é para mim e para você, porque quantas vezes nós não somos Judas? Nós estamos dando um beijinho e por trás estamos falando, estamos entregando o nosso irmão para o inimigo. Isso é forte, né? Isso é muito forte, porque Jesus serviu Judas. E ele sabia que Judas ia traí-lo, querido. E ele não retirou Judas da mesa. E quantas vezes nós retiramos pessoas das nossas vidas? Eu já retirei muita gente. Você já fez isso? Você já retirou uma pessoa da sua vida? Você já matou ela na unha? É isso. E a gente fala, não, mas eu não traio. Mas foi isso. É isso, traição. Quando nós mentimos e dizemos que estamos omitindo só para não... E aí você mente para o irmão. Gente, eu escrevi aqui para não me perder. Então, queridos, a graça de Deus não é para quem merece. A graça de Deus é para quem precisa. Você precisa dessa graça? Amém. Quantos aí estão precisando da graça de Deus? Eu preciso. Aleluia. Da graça de Deus. A mesa é lugar de transformação. Gente, Pedro estava ali. E Pedro ia negá-lo. E Jesus sabia que Pedro ia negá-lo. Não posso andar, né, pastor? Tem que ficar aí, né? Jesus sabia que Pedro ia negá-lo, mas Jesus retirou Pedro da mesa? Não. Porque a mesa é lugar de transformação. A mesa não é o lugar do fim. Poderia ser o fim de Pedro. Poderia ser o fim, mas é o lugar de começo. E nessa manhã, Deus está te chamando. Vamos começar? Amém. Hoje eu estava ali e falei, gente, eu estou sentindo falta de tantas pessoas que começaram na fé e não faltava um culto da ressurreição. E aí, né, isso vai acontecendo, a gente vai esfriando, né, vai pondo outras prioridades na nossa vida. Porque a mesa é o lugar do recomeço. E eu quero te dizer que Deus não nos define pelo nosso erro. Mas Ele nos chama para um propósito. Você sabe qual é o seu propósito? Você sabe? Se você não sabe, ora e fala, Senhor, olha o meu propósito. Porque Deus não te define pelo teu erro. A mesa, queridos, aponta para a cruz. Cada elemento daquela mesa que Jesus estava sentado apontava para algo muito maior. O pão era o corpo que ia ser entregue. O cálice, o sangue ia ser derramado. A mesa era o anúncio da cruz. E a cruz, ela foi derrotada. Foi vitória. E hoje nós estamos aí porque Jesus ressuscitou. Amém. Aleluia. Amém. Vocês compreendem isso?
E aquela mesa que Jesus montou e tudo ele fez apontava para hoje, para mim e para você. Aleluia! Aleluia! Então, queridos, hoje essa mesa continua e você está sentado nela. E o mesmo convite daquele dia, Jesus chamou seus discípulos, hoje Ele está te chamando. Vem à mesa. Não importa como você está. Eu vou andar um pouquinho só, tá? Não importa como você chegou aí. Talvez uma semana cansada, atribulada, puxada, cheio de medos, cheio de dúvidas, cheio de incertezas. Mas hoje Ele te chamou. Ele te chamou. Não importa. Não importa se você está com tantos medos, tantas inseguranças, tantas preocupações. Mas Jesus se pôs no teu lugar para te trazer vida. E hoje Ele está te chamando para isso. É a hora, é o momento. Venha, sente à mesa. Eu quero trazer transformação para a sua vida. Vocês entendem o sentido da mesa? A mesa vai trazer cura na minha vida, na sua. Glória a Deus, aleluia. Santo é o teu nome, Jesus. Nós te adoramos, Pai. Nós te adoramos. E nessa manhã eu quero te dizer, se você precisa de um novo começo, se você está precisando de transformação, de mudança, de tomar uma decisão, essa mesa é para mim e para você. Eu preciso tomar decisões também. Se você precisa de perdão, essa mesa é para você. Se você precisa recomeçar, essa mesa é para você. E nessa manhã, eu quero declarar. E você, e a graça de Deus te alcance. Amém. Eu quero declarar nessa manhã. E um novo começo na sua vida cristã. Comece hoje. Aleluia. E a vida de Cristo se manifeste de algo extraordinário sobre a tua vida. Amém. A mesa está preparada. E essa mesa, ela mesa foi preparada com muito carinho, com muito amor. À 00:30 estávamos desfiando esse cordeiro. 4:30 da manhã levantamos para terminar. Preparamos tudo, as meninas vieram a arrumar, ajudar, fizeram tudo com muito capricho. E alinhar tudo perfeitamente. Então essa mesa, ela foi preparada. O convite foi liberado para a tua vida. E hoje, você pode escolher. Vai caminhar com Ele, permanecer nele. Qual escolha você faz nessa manhã? Abrir mão para caminhar com Jesus, porque isso Ele é na sua vida e na minha. Amém? Amém.